Fala, galera, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Nós estávamos falando na aula passada aí, ó, a respeito da Lei Estadual 10.177 de 1998, que trata o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, beleza? Paramos no artigo 73 e agora a gente dá continuidade no artigo 74. O requerimento será apreciado em 5 dias úteis pela autoridade competente que determinará a expedição da certidão requerida no prazo não superior a 5 dias úteis. Vamos lá, corta para cá e o que eu quero que você tenha atenção. Agora é o primeiro momento até então da nossa aula que ele está falando em dias úteis. Então grave, ele falou aqui de novo dias úteis, 2 vezes, então ó, 5 dias úteis, 5 dias úteis, não pode dar mole nisso daí, ok? Vamos lá. O requerimento será indeferido em despacho motivado se a divulgação da informação solicitada colocar em comprovado risco à segurança da sociedade ou do Estado, violar a intimidade de terceiros ou não se enquadrar na hipótese constitucional. Perfeito, não tem que falar sobre isso. Vamos lá. Na hipótese desse artigo, a autoridade competente, antes de sua decisão, ouvirá o órgão de consultoria jurídica, que se manifestará em 3 dias úteis. Então, o órgão de consultoria jurídica, ele vai se manifestar em 3 dias úteis. Bota isso na tua cabeça, não pode dar mole. Do indeferimento do pedido de certidão, caberá recurso. Artigo 76. A expedição da certidão independerá de qualquer pagamento quando o requerente demonstrar sua necessidade para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, olha só, ele demonstrou que a necessidade ela era para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, não há de se falar em cobrar por essa certidão. Perfeito? Vamos lá. Nas demais hipóteses, o interessado deverá recolher o valor correspondente conforme legislação específica. Então, vamos lá. Se ele está demonstrando algum interesse, algum esclarecimento de alguma situação especial, alguma situação pessoal, não há de se falar de cobrar dessa certidão. Perfeito? Eu não vou cobrar. Agora, olha o que o artigo fala aí, ó. Nas demais hipóteses, o interessado deverá recolher o valor correspondente conforme legislação específica. Então, quando a legislação específica determinar que venha a ser feito, venha a ser cobrado algum determinado tipo de custo, beleza, vai ser tratado. Fora, cai aqui na regra geral. Perfeito? Vamos lá. Toda pessoa, ela terá o direito de acesso aos registros nominais que a seu respeito constem em qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos ou entidades da administração, inclusive policiais. Olha que coisa linda. Eu quero que você sublinhe aqui no final, ó, inclusive policiais. Por quê, Geraldo? A gente sabe que tem um cadastrozinho, na administração pública tem diversos cadastros. Tem o cadastro dos devedores lá junto à Fazenda, tem os cadastros lá dos inadimplentes, enfim, tudo. Tem vários registros. Só que a gente também tem registros policiais, banco de dados e informações policiais, que não é acessível, não está acessível a todos, correto? Mas, se tem algo em meu nome, seja isso informatizado ou não, eu tenho direito de saber. É o que ele fala aqui no artigo 77, ó. Toda pessoa terá direito de acesso aos registros nominais, ou seja, está no meu nome esse registro, eu tenho direito a acesso a ele. Que a seu respeito conste em qualquer espécie de fichário registro, informatizado ou não, em qualquer espécie, nenhuma, dos órgãos ou entidades da administração. E ele ainda fecha o seguinte, para que botar uma pá de cal em cima disso. Inclusive policiais. Cuidado, isso aqui vai cair em prova, tá?
Porque na sua prova, ele vai tirar o inclusive e vai botar o exceto policiais. Aí na tua cabeça você vai pensar assim, realmente, se é um banco de dados policial, não vai ter acesso, é só da polícia. Aqui ele diz, inclusive, policiais. Ok? Fiquem atentos com relação a isso daí. Tá bom? Fez a rabiscada toda aí, que eu vou apagar o quadro. Artigo 78. O requerimento para obtenção de informações observará as seguintes regras. Então, vamos lá. Esse requerimento, para que ele venha obter algumas informações, ele obedece regras. Que regras seriam essas? Olha só. O interessado apresentará ao órgão ou à entidade do qual pertence as informações, requerimento, escrito, manifestando o desejo de conhecer tudo a seu respeito, constante das fichas ou registros existentes. Então, ele tem direito de conhecer tudo que tem ali a respeito dele. Perfeito, galera? As informações, elas serão fornecidas no prazo máximo de 10 dias úteis, ok? 10 dias úteis. Então, sublinha aqui, 10 dias úteis. Até o presente momento, nós não estávamos falando em dias úteis, ok? Agora começou a cair aqui dias úteis, tá bom? Não pode dar mole com relação a isso daí, tá? Vamos lá. As informações serão transmitidas em linguagem clara e indicarão conforme for requerido pelo interessado. Então, tem que ser conforme ele requeriu e de maneira clara, ok? Vamos lá. O conteúdo integral do que existir registrado, a fonte das informações e dos registros, ou seja, não só o conteúdo, mas da onde eu extraí esse conteúdo, essa informação, esse registro. O prazo até o qual o registro será mantido, ou seja, até quando isso daqui vai ficar dentro desse banco de dados da administração. As categorias de pessoas que, por suas funções ou por necessidades do serviço, têm diretamente acesso a registro. Ou seja, vamos lá, suponhamos que eu seja policial civil no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho senhas para ter acesso a algumas informações que, por exemplo, o colega do TJ não tem, o colega do Ministério Público não tem. Perfeito? É o que ele quer dizer aqui. Isso é só um exemplo, tá? Figurado. As categorias de destinatários habilitados a receber comunicação desses registros. Se tais registros são transmitidos a outros órgãos estaduais, e quais são esses órgãos? Suponhamos que você está trabalhando dentro de um setor de inteligência policial no órgão, no estado onde você mora. Você vai ter algumas senhas, e dependendo, essas senhas permitirão você fazer algumas pesquisas que alguns outros órgãos vão solicitar que vocês encaminhem para lá. Perfeito? É o que ele quer dizer aqui nessa linha F. Artigo 79. Os dados existentes cujo conhecimento houver sido ocultado ao interessado, quando de sua solicitação de informações, não poderão em hipótese alguma ser utilizados em qualquer procedimento que vierem a ser contra os mesmos instaurados. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui, se a partir do momento não é que exista uma informação que ela não pode ser utilizada. Não, poder ser utilizada ela pode, desde que ele me pediu essa informação e eu forneci para ele, eu vou utilizar essa informação. Ou então, ele não me pediu essa informação e eu utilizei, ele não me pediu. Agora, se ele me pediu e eu neguei, eu não forneci, eu não posso utilizar. Corta para cá. Artigo 79. Os dados existentes, cujo conhecimento houver sido ocultado, eu ocultei ao interessado. Quando de sua solicitação de informações, ou seja, ele me pediu a informação e ela foi ocultada, eu não posso utilizar. Agora, se ele não me pediu aquela informação, ou então se ele me pediu a informação e ela não foi ocultada, ela pode ser utilizada. Olha só, não poderão, em hipótese alguma, ser utilizada em qualquer procedimento que vierem a ser contra o mesmo instaurado. Perfeito? Então, tomem cuidado, porque o examinador ele pode colocar o seguinte, que qualquer tipo de informação
Ainda que não solicitada, ela não pode ser utilizada contra. Cuidado, aqui ele está dizendo o quê? Que ela foi solicitada e ocultada. Se ela foi solicitada e não foi ocultada, pode ser utilizada. Se ela não foi solicitada e ela permaneceu oculta, pode ser utilizada. Fique atento com isso daí, ok? Vamos lá. Artigo 80. Os órgãos ou entidades da administração, ao coletar informações, devem esclarecer aos interessados. Então, vamos lá. A partir do momento que o órgão da administração pública ou entidade ele fizer a coleta de informações, ele tem que esclarecer para os interessados. O que ele vai esclarecer? O caráter obrigatório ou facultativo da resposta. Vamos lá. Existem, no momento do colhimento de algumas informações, ele pode simplesmente não responder, que é um caráter facultativo, ou, em alguns momentos, ele vai ser dado ciência a ele que ele deve responder aquilo ali, conforme a verdade. Exemplo, uma testemunha que viu um homicídio. Ele vai prestar esclarecimentos. Ele deve falar a verdade. Ele não tem que se omitir, ele não tem que esconder, não tem que falsear aquilo. Ok? Vamos lá. As consequências de qualquer incorreção nas respostas. Exemplo, se você mentir para mim, se você me passar uma informação incorreta, você vai responder criminalmente por isso. Ela vai implicar nisso. Entendeu? Perfeito? Sim ou não? Vamos lá. Os órgãos aos quais se destinam as informações, ou seja, ele tem que deixar claro para onde isso vai. Olha só, esse termo de declaração que eu estou tomando seu, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, ele vai ser encaminhado para a Defensoria Pública, ele vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça. Perfeito? Esses são os órgãos que vão ter acesso a esse termo. Perfeito? A existência do direito de acesso e de retificação às informações, ou seja, ainda que ele já tenha fornecido aquelas informações, ele vai continuar tendo direito de acesso a elas, e a hora que ele entender que ele pode retificá-las, ele vai retificar. Perfeito? Parágrafo único. Quando as informações forem colhidas mediante questionários impressos, devem eles conter os esclarecimentos de que trata esse artigo, ou seja, ainda que seja um questionário impresso, que não seja aquele formulado especialmente para aquele caso, tem que conter essas informações. É proibida a inserção ou conservação em fichário ou registro de dados nominais relativos a opiniões políticas, filosóficas ou religiosas, origem racial, orientação sexual e filiação sindical ou partidária. O que ele quer dizer aqui? Eu não posso, dentro daquela, que pode ser aquele questionário de perguntas, ou daquelas que foram formuladas naquele caso em específico, eu não posso, ele está dizendo aqui no 81, é proibido eu inserir ou manter ali dentro daquele fichário de registros dados nominais relativos à opinião política, a qual partido político você é. Qual é a tua convicção filosófica? Qual é a sua religião? Tu é macumbeiro, tu é crente, é católico, tu é espírita, tu é o quê? Qual é a tua raça? Tu é branco, tu é negro, tu é índio, tu é mameluco, tu é o quê? Sarará. Orientação sexual, você é o quê? Você é homossexual, você é heterossexual, você é transexual, você é pansexual, você é o quê? Filiação sindical, tu tem algum sindical, algum partido político, enfim, eu não posso fazer constar o que está dizendo aqui o artigo 81. Tá? Artigo 82. É vedada a utilização, sem autorização prévia do interessado, de dados pessoais para outros fins que não aqueles para os quais foram prestados. Ou seja, a partir do momento que ele prestou aqueles dados pessoais para um objetivo, é vedado utilizar para outros fins. Olha o que ele diz aqui. É vedada a utilização para outros fins, sem autorização. Porque se ele autorizar, beleza, vai poder utilizar para outros fins. Perfeito? Artigo 83. Qualquer pessoa tem o direito de exigir,
da administração pública, 2 pontos. A eliminação completa de registro de dados falsos a seu respeito, os quais tenham sido obtidos por meios ilícitos ou se refiram às hipóteses vedadas pelo artigo 81, ou seja, alguma coisa de cunho religioso, filosófico, partidário, relação sexual, religioso, não pode. Beleza? Ele tem direito a essa eliminação completa. Ou então, tratam-se de dados falsos, argumentações falsas a seu respeito, ele tem direito a ser eliminado. Ou que ela tenha sido obtida por meio ilícito, ok? Foi algo relacionado de forma o quê? Ilícita. Então tem esse direito sim de ser eliminado, ok? Perfeito, galera? Tranquilidade? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. 2. A retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados. Então, vamos lá. Se ele tem direito a retificar, a consertar, beleza? Ou então a complementar, trazer dados complementares, perfeito? Ou esclarecer, ou simplesmente atualizar os dados que estão incorretos, incompletos, dúbios, que causam algum tipo de dúvida naquela interpretação, ou simplesmente desatualizados, ok? Parágrafo único. Aplicam-se ao procedimento de retificação as regras contidas no artigo 54 e 55. 84. O fichário ou registro nominal deve ser completados ou corrigidos de ofício, assim que a entidade ou órgão por eles responsável tome conhecimento da incorreção, desatualização ou caráter incompleto de informações nele contidas. Então, a partir do momento que tomou conhecimento que ele está incorreto, desatualizado, ou que tem informações dúbias ou falsas, o que vai acontecer? Deve ser feito o quê? Imediatamente. Olha o que ele diz aqui. O fichário e o registro nominal devem ser completados ou corrigidos de ofício, assim que tiver o quê? Assim que a entidade ou órgão por eles responsável tome conhecimento da incorreção. Perfeito, galera? Tomou conhecimento, tem que fazer isso de pronto, na caroça. Vamos lá. 85. Deixa eu apagar aqui para você. No caso de informação já fornecida a terceiros, sua alteração será comunicada a estes, desde que requerida pelo interessado a quem dará cópia da retificação. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação da ordem jurídica praticada por agentes administrativos poderá denunciá-la à administração. A partir do momento que eles descumpriram aquela ordem jurídica, os agentes administrativos podem ser qualquer um, aqui ó, qualquer um, ele poderá fazer o quê? Denúncia à administração deles, ok? Vamos lá. A denúncia conterá a identificação do seu autor, devendo indicar o fato e suas circunstâncias, e, se possível, seus responsáveis ou beneficiários. Perfeito? Então, vamos lá. A denúncia ela tem que conter a identificação do seu autor, ou seja, de quem é que está fazendo aquela denúncia, devendo identificar o quê? O fato, as suas circunstâncias e, lógico, se possível, os responsáveis ou beneficiários, tá? Então, você está percebendo aqui que ela não vai ser feita o quê? De forma anônima, não vai ser feita no anonimato. Ó, quando a denúncia for apresentada verbalmente, a autoridade lavrará termo assinado pelo denunciante. Então, a gente bota aqui, ó, sem anonimato. Perfeito? Sem anonimato. Ok? Sem anonimato. Porque tem que constar aqui a identificação de quem está fazendo. Quando a denúncia for apresentada de forma verbal, então você já sabe, ela pode ser feita de forma escrita? Pode, mas ela também pode ser feita de forma verbal, mas vai ser reduzida a termo. Quando você ouvir falar reduzida a termo, é que tudo o que ele mencionar, alguém vai transcrever aquilo ali tudo no papel. Perfeito? A autoridade lavrará o quê? Termo assinado pelo denunciante. Por quê? A partir do momento que ele denunciou, que não é anônimo, o que vai acontecer?
vai colocar tudo no papel e ele assina embaixo. Aqui, ó, instaurado o procedimento administrativo, a autoridade responsável determinará as providências necessárias à sua instrução, observados os prazos legais e as seguintes regras. Então, independentemente daqueles prazos legais que nós já estudamos aqui, ela vai obedecer algumas regras. E que regras são essas? Vamos lá. Deixa o titio apagar aqui o quadro. Vai ficar bonitinho para você. Tá? Mas lembre, ele não vai fazer no anonimato, ok? Ainda que seja verbal, ele vai ser transcrito a termo, vai reduzir a termo para poder ele prosseguir com aquilo, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Obrigatória manifestação do órgão de consultoria jurídica. Então, esse órgão, ele obrigatoriamente ele tem que se manifestar, ok? Até mesmo para analisar todo, para dar o amparo legal àquela denúncia ali, ok? O denunciante, ele não é parte no procedimento, podendo, entretanto, ser convidado para depor, óbvio, tá? Ele não é parte. Cara, isso daqui pode cair na tua prova, porque ele vai botar na tua prova que o denunciante, ele é parte. Ele não é parte, ele é tão somente um denunciante. Ele só fez o quê? Uma comunicação, que não o torna parte do processo. Cuidado, que na tua prova ele pode botar o seguinte, que a partir do momento que ele fez a denúncia, isso o transforma em parte naquele procedimento. Não. Mas, por exemplo, ele pode ser convidado a depor? Pode. Ele pode ser chamado a depor. O resultado da denúncia será comunicado ao autor, se este assim o solicitar. Eu fiz a denúncia e olha só, eu quero que você me dê ciência, eu quero que você me comunique todo o resultado dela. Show de bola. Agora, só se ele solicitar. Se ele não solicitar, depois que ele denunciou, aquilo vai lá para frente e ninguém fala mais nada com ele. A não ser que ele seja convocado para depor ou que ele tenha solicitado as providências a respeito daquela denúncia. Incidirá em infração disciplinar grave a autoridade que não der andamento imediato, rápido e eficiente ao procedimento regular nessa seção. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar do artigo 89 é a infração do tipo grave. Perfeito? Agora, quem é que vai responder por isso? A autoridade que não der andamento imediato, rápido e eficiente ao procedimento regulado nessa seção. Então você percebeu que o andamento ele tem que ser imediato, ele tem que ser rápido, ele tem que ser o quê? Eficiente, ok? Se não der, vai responder por infração disciplinar grave, ok? Vamos lá. Deixa o titi apagar para a gente finalizar isso aqui. Aqui ele diz que essa lei entrará em vigor em 120 dias, que é o vacatio legis, contados da data de sua publicação, e revogam-se as disposições ao contrário, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no final de cada aula, você vai dizer se você gostou da aula, se você não gostou. Eu lembro a você, sabe o que já aconteceu? Geraldo, a minha internet está caindo, o vídeo está travando, aí o cara vai lá e negativa a aula. O vídeo está travando, não tem nada a ver com a aula do professor. Eu preciso saber o que você achou da aula, para a gente cada vez mais melhorar o nosso trabalho para você. Lembrando, quando se trata de concurso público onde é cobrado legislação, a parte de legislação igualzinho nós estamos trabalhando aqui, você fica muito engessado ao conteúdo da lei. Você não tem doutrina que vai trabalhar aquilo ali. Você não tem tanto mecanismo para trabalhar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir em cima da lei, sublinha, marca, discorre de algumas posições, perfeito? Analisa alguns tópicos que o examinador ele pode vir a cobrar em prova. É assim que funciona. Essa parte, de fato, não é tão agradável, por exemplo, quanto você estudar um direito administrativo, constitucional, a parte do direito penal, que é maravilhosa. Então, nós temos que ter um cuidado quanto a isso. Lembrando, o nosso objetivo é voltado para a sua aprovação. Então, aqui a aula ela é feita para que você venha responder
tudo em prova, perfeito? Esse é o nosso objetivo. Eu agradeço a sua presença até o final, peço que você não desanime, sabe por quê? A aprovação ela está mais perto do que você imagina. Nós, professores, constantemente vemos alunos fantásticos, mas que por conta de um resultado ruim, uma adversidade, ele abre mão daquele sonho maravilhoso, ele abre mão da oportunidade de se tornar um servidor público. Que dar orgulho não só para ele, mas para todos os seus amigos, todos os seus familiares. E eu tenho certeza, mantenha-se firme, porque juntos a gente vai até o fim. E eu olho no teu olho, ó, juntos nós vamos até a posse. Beijo no teu coração e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. Clique like.